Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a retirada do país do Acordo de Paris do Clima. Foi um choque para muita gente, né? A comunidade internacional criticou muito a decisão e era uma promessa de campanha de Donald Trump. Na verdade, quando ele colocou na EPA, né, na Agência de Proteção ao Meio Ambiente, já uma pessoa cética e crítica a esse alarde todo, essa histeria toda em relação ao tal aquecimento global, já foi muito criticado, mas ele estava apenas seguindo aquele discurso que o levou à vitória nas eleições. Eu, obviamente, não sou um especialista em clima. Eu sei que o primeiro tipo de reação, de resposta a esse meu vídeo vai ser o apelo à autoridade. Né? Quem é você para falar de um assunto científico desse? Mas eu tenho, sim, algumas informações e opinião para trazer, para agregar a esse debate. O primeiro ponto que eu queria destacar é que não há esse consenso entre os cientistas conforme a grande imprensa tenta transmitir para os seus leitores e ouvintes e telespectadores. Na verdade, há bastante dissidência, mas o que aconteceu é que o IPCC ligado à ONU foi realmente usurpado, dominado por uma visão política, por recursos, inclusive, de muitos governos. A gente sabe que tem um lobby muito poderoso ligado a esses movimentos ambientalistas, com muitos recursos por trás dessa causa. Al Gore e companhia ganharam rios e rios de dinheiro e movimentam infinitos recursos que, obviamente, têm ligação direta com o pânico incutido nos leigos de uma iminente crise ambiental, de um iminente derretimento do planeta. Né? Esse tipo de profecia que trabalha com o medo das pessoas que ignoram a tecnicidade desse assunto, né? Esse tipo de medo foi o recurso usado até hoje para concentrar poder e recursos na mão de governo. Há inclusive uma crítica muito comum, né, na direita de que o movimento ambiental como um todo, no fundo, ele cresceu quando caiu o Muro de Berlim e o Império Soviético, ou seja, foi uma espécie de refúgio das viúvas comunistas, né, que encontraram então um jeito de continuar pregando concentração de poder e recursos no Estado e demonizando o capitalismo. Mas atentem para a diferença. Se antes o capitalismo era condenado por não conseguir produzir riqueza para a maioria, hoje ficou evidente que ele produz bastante riqueza, sim, para a imensa maioria, né, que participa do capitalismo, e ele passou a ser então criticado por produzir riqueza demais, riqueza em excesso, que estaria condenando o futuro do planeta. Mas não há esse consenso e, inclusive, o jornalista, por exemplo, inglês James Dalrymple, em seu livro Os Melancias, mostra aquilo que ficou conhecido como o Climate Gate, ou seja, um vazamento de e-mails, de informações que deixam claro que aqueles cientistas, entre aspas, tentavam então mascarar as informações contrárias, as informações que não alimentavam a paranoia. A gente sabe que ciência é feita, na sua essência, com a tentativa de refutar uma tese. A ciência tem que ter um debate livre. O meio ambiente faz tempo que deixou isso de lado. Né? A própria linguagem parece de seita religiosa, não de cientistas. Os hereges, os negacionistas, né? Essa coisa toda que impede um debate verdadeiro está por trás da politização do assunto, porque envolve ideologia e envolve muito dinheiro, como eu já disse. A questão do clima é um fenômeno complexo. Né? Você querer reduzir tudo isso à ação do homem, há muitas controvérsias sobre esse assunto. Muitas controvérsias. E você achar ainda que delegar ao Estado o poder de controlar isso, aí vai uma grande distância, realmente é muita ingenuidade, é não aprender nada com a história. Então, reparem, por exemplo, que o papo todo de aquecimento global do Al Gore e companhia, né, que parecia que a Terra estava realmente em vias de derreter, já mudou para mudanças climáticas. Por quê? Por que essa mudança sutil de expressão, né? Porque mudanças climáticas, obviamente, consegue abranger
quase tudo, né? Se esquenta muito, se esfria muito, se tem furacão, tempestade, coisas que sempre existiram, você passa a colocar tudo na conta das tais mudanças climáticas e passa a demandar, então, em troca, a concentração de poder no Estado. É realmente um circuito fechado que dá muito poder e dinheiro para poucos grupos políticos e ligados a políticos poderosos. Essas ONGs como WWF, como Greenpeace, esse pessoal movimenta centenas e centenas de milhões de dólares. Então tem muitos interesses em jogo. Quando o Trump vai contra esse establishment todo e decide sair desse acordo um tanto inútil, né, e muito mais para inglês ver, ou para dificultar o progresso de países emergentes, né, que não conseguem bancar o custo de uma energia limpa, né, quando o Trump vai à contramão desse establishment e toma uma decisão dessas, é óbvio que ele vai receber pedrada de tudo que é lado, da grande imprensa, do grande establishment poderoso. Mas eu vou aqui defendê-lo, eu vou aqui sustentar que essa decisão faz sentido sim. É preciso ser um pouco mais cético quanto a esse alarmismo todo de aquecimento global, que já mudou, repito, para mudanças climáticas, porque tem muita coisa estranha por trás disso. E tem, sim, muito cientista sério que coloca o dedo nessa ferida, mas eles não são escutados. Eles são, ao contrário, calados, intimidados pela própria imprensa, que finge que eles não existem, porque aí pode causar a impressão ao seu público de que há um total consenso. Isso não é verdade. Há muitas manipulações estatísticas e desinformações quando o assunto é ambientalismo. Isso virou, infelizmente, uma seita, e desde o Clube de Roma, lá na década de 1970, que já falam de uma iminente catástrofe, de fim de recursos naturais escassos e todo esse alarmismo. Quem não lembra de SARS, chuva ácida, o DDT, que virou o maior inimigo do mundo, né? A camada de ozônio, foram várias e várias formas diferentes de vender o mesmo tipo de produto. O pânico, o medo, para que os leigos possam então abrir mão do ceticismo e delegar aos especialistas e aos políticos todo o poder de decisão. Custa muito caro fazer tudo o que estão fazendo em relação às precauções da desgraça iminente do planeta e, no fundo, isso significa menos riqueza, menos criação de empregos. Nós vemos pessoas como Bernie Sanders, do Partido Democrata, falando que a ameaça ambiental, aquecimento global representaria uma ameaça para o planeta maior do que tudo, inclusive do que o terrorismo islâmico. Aí a gente já percebe como essa turma calibra mal a realidade e o que está acontecendo no mundo de hoje. Trump, eu não sou cientista, mas tudo aquilo que eu já li sobre o assunto, e não foi pouca coisa, me leva a crer que a sua decisão foi acertada, apesar da histeria que era o que se esperava já.